Nos primeiros meses de 1945 estava claro para a maioria, a escrita estava na parede, para o Terceiro Reich. Ficando muito aquém dos 1000 anos propostos para durar, enquanto as forças aliadas cercavam o país, havia muitos dentro da liderança nazista que perceberam que havia pouco que poderia ser feito. Mas os mais fanáticos e devotados ao Führer se agarraram à esperança de que pudessem prevalecer. No vídeo de hoje, estaremos cobrindo as últimas semanas do regime nazista, como as forças aliadas se aproximaram e o destino que caiu sobre os cidadãos alemães, apanhados nos últimos dias de guerra na Europa em dezembro de 1945. As forças aliadas, tanto no Ocidente como no Oriente, obtiveram grandes ganhos. No Ocidente, as forças britânicas, americanas e canadenses desembarcaram com sucesso na Normandia, libertando grande parte da França e da Bélgica. No leste, o Exército Vermelho obteve ganhos na Polônia e na Tchecoslováquia, irritando alguns membros do alto comando alemão, como Hermann Göring, que queriam pedir a paz. Embora nenhuma sugestão desse tipo pudesse ser tolerada por Hitler, a liderança nazista viu um vislumbre da esperança tanto nos primeiros sucessos experimentados pelas forças alemãs na Batalha de Bug, como na morte do presidente Frank Roosevelt. Mas rapidamente, se tornou evidente que os Estados Unidos continuariam sem que a frente ocidental cairia. Tanto no Ocidente como no Oriente, tornou-se claro que a Alemanha perderia a guerra. Mas isso não impediu Hitler de acreditar que algum milagre salvaria seu Reich. Muitas vezes fabricando divisões inteiras que chegariam para resgatar a guerra, ou que a Luftwaffe era forte o suficiente para colocar o fim à superioridade aérea aliada. Mas em janeiro de 1945, as forças aliadas tinham o controle total dos céus da Alemanha. Berlim estava à mercê do bombardeiro aliado, e em 1944 a RAF havia lançado mais de 500.000 toneladas de munições sobre a Alemanha. Mas para Hitler e seu círculo mais leal na chancelaria do Reich, ainda havia esperança de que a guerra pudesse ser vencida. Para destruir a Alemanha, um castigo final para o povo alemão que Hitler acreditava ter traído sua visão. Quando o exército soviético chegou à capital Berlim, suas forças nazistas, por meio de soldados que tinham para combater a Malha Vermelha, meninos da juventude hitlerista e velhos, foram recrutados ou sofreram lavagem cerebral para se tornarem bucha de canhão. Crianças armadas com armas antitanque foram jogadas no moedor, mas isso nunca seria suficiente. Berlim foi cercada e submetida a uma barragem de artilharia implacável. Os soviéticos tomariam Berlim, não importa o custo. Cerca de 80.000 soldados morreram e quase 300.000 ficaram feridos, mas este não seria o fim do assunto. Com Adolf Hitler morto e os principais nazistas a fugirem para o Ocidente, os alemães deixaram Berlim. Em particular, as mulheres e as raparigas seriam sujeitas a alguns dos atos mais violentos e cruéis que se possa imaginar. Uma das principais razões para a violência piorar à medida que as forças soviéticas empurrassem os nazistas para trás, o avanço dos exércitos descobrisse a verdadeira escala dos crimes nazistas contra a humanidade. No Ocidente, o general Eisenhower ordenou que tais descobertas horríveis fossem registradas para o bem da posteridade e para que as gerações futuras não tivessem quem negar o que aconteceu. No Oriente, os soviéticos libertaram o mais infame dos campos de extermínio, Auschwitz, descobrindo evidências da enorme escalada de massacres, incluindo um armazém de roupas descartadas, colocando Stalin a proibir a disseminação entre a população soviética do Holocausto, pois ele não queria que os judeus fossem vistos como vítimas especiais da crueldade nazista. Essas descobertas apenas aumentaram a mensagem contra a Alemanha nazista. Os nazistas violaram a pátria Rússia, mataram seu povo e procuraram destruir completamente a União Soviética. Em resposta, qualquer nível de crueldade era aceitável na destruição do Estado nazista. Já em outubro de 1944, os soviéticos foram registrados cometendo represálias violentas contra civis alemães, em Mesdorf. Dezenas de civis e prisioneiros de guerra aliados foram massacrados pelo Exército Vermelho. Soldados, meninas e mulheres foram submetidas a ensaios antes de serem assassinadas. Quando as forças nazistas retomaram a cidade e descobriram o massacre, foi usado um exemplo da brutalidade que se espera das forças soviéticas. Outro caso ocorreu em Delen, em uma maternidade administrada por um convento e orfanato. Os habitantes foram visitados por 2 grupos de soldados soviéticos. A primeira onda, todos se comportaram bem, tratando as mulheres com respeito, mas avisaram sobre que a segunda onda de tropas atrás. Quando a primeira onda partiu e a guerra foi substituída pela segunda onda, o aviso infelizmente se mostrou correto. Freiras, meninas, jovens, mulheres idosas, mulheres grávidas e mães que tinham acabado de dar à luz foram todas submetidas a ataques violentos. Tal violência era bem conhecida pelo comando soviético. Os relatórios enviados a Stalin incluíam um memorando que muitos alemães declaravam que todas as mulheres alemãs na Pérsia Oriental cujos mortos foram resgatados por soldados do Exército Vermelho
Esses relatórios muitas vezes detalhavam que os ataques foram cometidos por gangues de soldados, contra meninas e mulheres idosas. Embora alguns tentassem controlar os soldados furiosos, nunca seria o suficiente. Por exemplo, Marshal Rokossovski emitiu Ordem 006 para direcionar os sentimentos de ódio lutando contra o inimigo no campo de batalha, em vez de contra civis. Há exemplos conhecidos de comandantes soviéticos executando seus soldados por cometerem ataques aéreos, mas estes são pouco distantes entre si. A atitude geral era que a Alemanha nazista havia violado a pátria Rússia, e que, como resultado, qualquer quantidade de crueldade contra civis alemães, por sua vez, era justificável. Era vista como uma parte normal da guerra. Talvez a citação mais grotesca tenha vindo de um major soviético que disse a um jornalista britânico, abre aspas, nossos companheiros eram tão viciados em sexo que muitas vezes chicoteavam mulheres idosas de 60, 70 ou até 80 anos. Mas em Berlim, a escalada da violência e abuso contra as mulheres alemãs estava em outro nível. É amplamente divulgado que a primeira onda de soldados do Exército Vermelho se envolveria na luta e seguiria em frente. Foi a onda subsequente e supostamente que envolveu em grande parte a violência contra civis, com base nos relatos do hospital da cidade. Entre 95 mil e 130 mil mulheres foram vítimas de abuso. Pensava que cerca de 10% dessas mulheres acabariam por suicidar-se como resultado. Homens e meninos infligidos por traumas que tentavam proteger seus entes queridos de seus soldados soviéticos eram frequentemente mortos no local. Mulheres e meninas se escondiam durante o período em que os soldados soviéticos eram mais ativos, saindo apenas de manhã, cedo, em busca de comida e água. Durante as manhãs em que os agressores soviéticos muitas vezes dormiam de ressaca desde a noite anterior, o álcool desempenhou um grande papel no nível de violência empregado. Algumas mulheres tentaram se disfarçar de mulheres mais velhas, ou tentaram fazer parecer que estavam infectadas com tifo. De acordo com Natalia Chess, uma correspondente de guerra soviética, os soldados soviéticos não se importavam com a idade de suas vítimas. Em uma citação, ela diz que os soldados russos estavam destruindo todas as mulheres alemãs de 8 a 80 anos. Os comunistas não foram poupados quando deram as boas-vindas aos soldados do Exército Vermelho e se ofereceram para ajudá-los a cozinhar e lavar. Eles foram submetidos aos mesmos horrores. Desde que houve a guerra, sempre houve abuso de mulheres e meninas. Nenhum lado, em qualquer conflito, pode afirmar que tais agressões não ocorreram, mas a escala inflacionada sobre as mulheres alemãs pelo exército soviético estava em outra escala. É importante notar que o polonês, o ucraniano, o húngaro e o soviético, as mulheres foram todas vítimas do mesmo crime horrível. Mas as mulheres alemãs, em particular, acabaram sendo vistas como um espólio de guerra. Além disso, as mulheres e meninas alemãs tornaram-se um veículo para desabafar as frustrações. Dirigido por Stalin e seu estado, quando a qualquer nível de crueldade foi permitido ou aceito pelo comando soviético, foi dirigido contra civis alemães. O número de mulheres e meninas alemãs agredidas é estimado em 2 milhões, muitas delas tendo sido submetidas a vários abusos ao mesmo tempo. Embora o papel do Exército Vermelho na derrota da Alemanha nazista tenha sido vital, seus crimes contra civis alemães foram pouco mais do que um exército de vingança e cruel. Algo que não deveria ter ocorrido em uma escala tão grande e visto como aceitável por grande parte do comando soviético.